Você nem sabe pronunciar o nome do vinho, disse o milionário com um sorriso arrogante nos lábios. A garçonete o encarou com calma, respondeu em francês e brindou com elegância. O salão inteiro ficou em silêncio. Naquela noite, quem foi servido de vergonha foi ele. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O Maré Alta não era apenas um restaurante. Era uma instituição no coração de Ipanema. Com sua decoração elegante, mas despretensiosa, grandes janelas voltadas para o mar e uma carta de vinhos que fazia os conhecedores suspirarem de admiração, o estabelecimento havia se tornado o ponto de encontro da elite carioca. E naquela noite de quinta-feira, como em todas as outras, Sofia Almeida equilibrava bandejas de taças de cristal com a graça de uma bailarina. Aos 25 anos, Sofia tinha a energia incansável de quem persegue um sonho. Por trás do uniforme impecável, camisa branca, colete preto, gravata borboleta, escondia-se uma jovem que dividia seu tempo entre o trabalho no restaurante e o curso de gastronomia que financiava com muito esforço. Filha de professores da rede pública, aprendera desde cedo que precisaria construir seu próprio caminho. Mesa 17, 4 clientes, parecem ser importantes, avisou Júlio, o maître, com um olhar significativo. O homem de terno azul é Ricardo Lemos. Sofia ergueu discretamente o olhar em direção à mesa indicada. Mesmo sem o aviso, teria notado o grupo. O restaurante inteiro parecia orbitar ao redor daquela mesa, como se o centro gravitacional do Maré Alta tivesse se deslocado para o canto da janela. E não era difícil entender por quê. Ricardo Lemos era o tipo de homem que não precisava esforçar-se para chamar atenção. Alto, com ombros largos, perfeitamente delineados pelo terno feito sob medida, cabelos castanhos estrategicamente desalinhados e olhos penetrantes, ele era o retrato do sucesso aos 30 e poucos anos. Seu nome aparecia frequentemente nas revistas de negócios. Um dos jovens empresários mais promissores do país, proprietário de uma rede hoteleira em expansão e, se os rumores estivessem corretos, recém-divorciado. Ele costuma trazer clientes internacionais aqui, continuou Júlio, em voz baixa. Seja impecável. Sofia assentiu, ajustando a gravata borboleta. Impecável era seu padrão, independentemente de quem estivesse servindo. Aprendera isso durante os 2 anos que passara na França, morando com sua tia Elisa, chefe brasileira que conquistara Paris com um restaurante de fusão. Foi lá, entre panelas e taças, que Sofia descobriu sua paixão pela gastronomia e pelo universo dos vinhos. Aproximou-se da mesa com a postura que Júlio tanto prezava, coluna ereta, passos firmes, mas silenciosos, presença notada apenas quando necessário. Os 4 homens conversavam animadamente em uma mistura de português e inglês. Além de Ricardo, havia 2 homens mais velhos com sotaque americano e um jovem que parecia ser assistente ou tradutor. Boa noite, senhores, cumprimentou Sofia com um sorriso profissional. Bem-vindos ao Maré Alta. Posso oferecer algo para beber enquanto escolhem o menu? Ricardo a observou por um momento, aquele tipo de olhar avaliativo que homens poderosos frequentemente dirigiam a mulheres em posição de serviço. Não exatamente desrespeitoso, mas impregnado de uma consciência hierárquica que a irritava silenciosamente. Água sem gás para a mesa e... Ele fez uma pausa, consultando os clientes com o olhar. Vamos começar com uma garrafa de vinho. Algo que combine com a vista, não é mesmo, senhores? Os americanos sorriram, concordando entusiasticamente. Ricardo virou algumas páginas da carta de vinhos, estudando-a como quem procura não apenas uma bebida, mas uma declaração de sofisticação. Traga-nos um Chateau Margaux, Safra 2010, decidiu finalmente, pronunciando o nome com um sotaque que pretendia ser francês, mas que traía suas limitações. Sofia manteve a expressão neutra, apesar de notar imediatamente a inadequação da escolha.
Para uma noite quente de verão carioca, com pratos que provavelmente incluiriam frutos do mar, um tinto encorpado como o Margot não seria a melhor opção. Mas não era seu papel questionar, apenas servir. Excelente escolha, senhor. Retorno em instantes. Enquanto se dirigia à adega climatizada, Sofia fez um cálculo mental rápido. Uma garrafa de Chateau Margaux 2010 custava o equivalente a 2 meses de seu salário. Para algumas pessoas, o mundo funcionava em uma escala completamente diferente. Júlio a interceptou no caminho. O que pediram? Chateau Margaux 2010. O maître franziu o senho. Antes de começar a refeição, com este calor, Sofia deu de ombros. O cliente tem sempre razão. Não é o que você sempre diz? Sim, mas... Júlio suspirou. Tudo bem, vou preparar a garrafa. Volte para a mesa e anote os pedidos do menu. Talvez consigamos sugerir algo que combine melhor com o vinho. Quando Sofia retornou à mesa, a dinâmica havia mudado. Ricardo agora falava mais alto, gesticulando com a confiança de quem está acostumado a comandar a atenção. O segredo está em saber o que as pessoas realmente querem, mesmo antes delas mesmas saberem, ele explicava aos americanos. Foi assim que transformamos um hotel falido em Búzios, no resort mais exclusivo do litoral fluminense. Sofia esperou por uma pausa na conversa. Os senhores já decidiram o que vão pedir para o jantar? Ainda não, respondeu Ricardo, sem realmente olhar para ela. Mas podemos pedir sugestões do chefe para acompanhar o vinho que escolhi. Certamente. O chefe Renato sugere o robalo com ervas frescas ou o risoto de camarão com limão siciliano. Ambos são especialidades da casa. Um dos americanos inclinou-se para a frente, interessado. Fish sounds great. How fresh is it? Sofia sorriu, alternando naturalmente para o inglês. Our sea bass is caught daily by local fishermen. It's delivered to our kitchen every afternoon. O americano pareceu satisfeito, mas antes que pudesse responder, Ricardo interveio. Podem deixar que eu faça os pedidos pelos 3, disse ele, reassumindo o controle da situação. Traremos 4 entradas para compartilhar. A burrata, o carpaccio, as ostras frescas e... Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse tomando uma decisão importante. Os camarões grelhados. Sofia anotou os pedidos com eficiência, consciente do olhar avaliativo de Ricardo, agora mais evidente. Era um olhar que conhecia bem, o de um homem tentando determinar se ela era apenas uma garçonete bonita ou algo mais. Júlio aproximou-se com o vinho escolhido, apresentando a garrafa a Ricardo para aprovação. O ritual do vinho começou. A apresentação do rótulo, a abertura cuidadosa, o primeiro gole oferecido ao anfitrião. Ricardo provou o vinho com a teatralidade de um conhecedor, girando a taça, observando as lágrimas escorrendo pelo cristal, inspirando profundamente antes de um pequeno gole. Excelente, declarou após um momento. Podem servir a todos. Enquanto Júlio servia os demais convidados, Ricardo voltou-se para Sofia, que aguardava para confirmar os pratos principais. Então, para o prato principal, continuou ele, voltando a consultar o cardápio. Acho que vamos querer o robalo que você mencionou para nossos convidados, e eu vou experimentar o filé com redução de vinho tinto. Sofia assentiu, fazendo anotações. Excelentes escolhas, senhor. Gostaria de sugerir também uma seleção de acompanhamentos para a mesa? O chefe prepara um purê de batatas com azeite trufado que harmoniza perfeitamente com o filé. Ricardo a observou com um interesse renovado. Você parece entender bastante de harmonização. Apenas o básico que aprendi trabalhando aqui, respondeu Sofia diplomaticamente. Um dos americanos, o mais velho, ergueu sua taça recém-servida. This wine is magnificent. I'm impressed that a Brazilian restaurant carries such excellent French vintages. Ricardo sorriu, visivelmente satisfeito com a aprovação. Brazil's fine dining scene has evolved tremendously in recent years. We're not just about caipirinhas and churrasco anymore, respondeu em inglês fluente antes de voltar-se para Sofia com um ar levemente condescendente.
Chateau Margaux, um dos melhores Bordeaux que existem. Você provavelmente nem sabe pronunciar o nome corretamente, não é? O comentário, feito em português, para que apenas ela entendesse, pegou Sofia de surpresa. Não pela arrogância, estava acostumada com clientes que presumiam sua ignorância, mas pela gratuidade da provocação. Os olhos dos americanos voltaram-se para ela, curiosos com a interação em um idioma que não compreendiam. Sofia teve um momento de hesitação. Seu instinto de autopreservação dizia para sorrir educadamente e ignorar a provocação. Afinal, precisava deste emprego. Mas algo no sorriso presunçoso de Ricardo a incomodou profundamente. En réalité, monsieur, le Château Margaux est un premier grand cru classé de l'appellation Margaux, dans la région de Bordeaux, répondit en français impeccable. Suave, m'affirme. C'est un vin élégant, avec des tanins soyeux, mais peut-être un peu corsé pour accompagner des fruits de mer par une soirée aussi chaude. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os americanos, mesmo sem entender o que ela havia dito, perceberam a mudança na dinâmica. O sorriso de Ricardo congelou, uma mistura de surpresa e constrangimento tomando conta de sua expressão. Estou apenas sugerindo que, para frutos do mar em uma noite quente como esta, talvez um Pouligny Montrachet ou um Chablis Grand Cru seriam opções igualmente sofisticadas e mais adequadas, concluiu Sofia em português, mantendo um tom respeitoso. Mas o Margaux é, sem dúvida, uma escolha excelente para quem aprecia tintos encorpados, independente da ocasião. Os olhos de Ricardo, antes condescendentes, agora a observavam com intensidade renovada. Uma mistura de surpresa, embaraço e algo mais que Sofia não conseguiu identificar. Você fala francês, ele constatou, sua voz perdendo parte da arrogância anterior. Oui, monsieur. Morei 2 anos em Paris, respondeu simplesmente. Retornarei em alguns minutos com suas entradas. Com licença. Sofia afastou-se da mesa com passos firmes, sentindo o olhar de Ricardo queimando em suas costas. Quando entrou na cozinha, permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Raramente se dava ao luxo de responder a provocações de clientes, mas havia algo particularmente gratificante em quebrar as expectativas de homens como Ricardo Lemos. O que foi aquilo? Perguntou Júlio, que observara a cena de longe. Apenas um cliente descobrindo que não deve julgar um livro pela capa, respondeu Sofia, entregando o pedido ao chefe. Ou uma garçonete pelo uniforme. O que Sofia não sabia, enquanto organizava as entradas com a eficiência de sempre, era que sua resposta em francês havia desencadeado algo inesperado na mente de Ricardo Lemos. O empresário, acostumado a controlar cada situação, sentia-se intrigado por ter sido surpreendido. Uma sensação rara em sua vida meticulosamente planejada. Enquanto os americanos conversavam animadamente sobre negócios, Ricardo encontrou-se olhando para a porta da cozinha, esperando pelo retorno da garçonete que falava francês, como uma parisiense nativa e que pela primeira vez em muito tempo o fizera sentir-se como um completo idiota. O restante do jantar transcorreu com uma tensão quase palpável no ar. Sofia servia os pratos com a mesma eficiência profissional de sempre, mas sentia o olhar de Ricardo acompanhando cada um de seus movimentos. Não era o tipo de olhar a que estava acostumada, aquela avaliação superficial que muitos homens dirigiam a uma mulher atraente. Era algo diferente, mais intenso, como se ele estivesse tentando desvendar um enigma. Quando trouxe o robalo para os americanos, notou que o empresário havia deixado sua taça de vinho praticamente intocada após aquele primeiro gole. Um pequeno gesto que dizia muito, talvez uma admissão silenciosa de que sua escolha não havia sido a mais adequada. «Está tudo ao gosto dos senhores?» perguntou Sofia ao servir o último prato. «Perfeito!» respondeu o americano mais velho em inglês básico. Very good. Compliments to the chef. Sofia sorriu, agradecendo pelo elogio, e estava prestes a se afastar quando Ricardo a interpelou.
Na verdade, ele disse alternando seu olhar entre ela e o menu de vinhos. Acho que cometemos um erro com a seleção da bebida. Você mencionou um Puligny Montrachet? Sofia manteve o semblante profissional, apesar da surpresa. Sim, senhor. Temos o Puligny Montrachet Premier Cru Les Folatiers 2015, um excelente branco da Borgonha. Poderia nos trazer uma garrafa? O pedido soou mais como uma pergunta do que como uma ordem. Uma mudança sutil, mas perceptível no tom que ele usara anteriormente. Certamente, uma excelente escolha para acompanhar o robalo. Enquanto Sofia se afastava para buscar o vinho, podia sentir o olhar de Júlio queimando em sua nuca. O maître não precisava dizer nada. Seu olhar interrogativo já comunicava tudo. Não era comum que um cliente pedisse uma segunda garrafa de vinho tão cara antes mesmo de terminar a primeira, especialmente mudando completamente de estilo. "O que você disse para ele?" perguntou Júlio em voz baixa quando se encontraram no bar. "Apenas sugeri um vinho que combinasse melhor com o peixe." "E ele ouviu?" "Ricardo Lemos." Sofia deu de ombros, tentando parecer casual, como se não fosse extraordinário. "Acho que ele apenas reconsiderou sua escolha." Júlio balançou a cabeça, entre admirado e preocupado. "Tenha cuidado. Homens como ele não estão acostumados a serem contrariados." "Não o contrariei." Sofia defendeu-se, pegando a garrafa que o sommelier acabara de trazer. "Apenas respondi a uma provocação com um pouco de conhecimento." Quando retornou à mesa, o clima havia mudado. Os americanos pareciam mais relaxados, rindo de alguma história que Ricardo contava. O empresário interrompeu-se ao vê-la aproximar-se com a nova garrafa. "Senhores, vocês precisam conhecer um dos tesouros escondidos do Brasil", ele dizia em inglês. "Há uma pequena pousada em Fernando de Noronha que faz você se sentir como se estivesse no paraíso. Isolada, exclusiva, com apenas 5 suítes." Sofia apresentou a garrafa e procedeu com o ritual. Ricardo aproveitou o momento para estudá-la mais atentamente. O modo como seus dedos manejavam o saca-rolhas com destreza, a inclinação precisa ao servir o vinho, a postura que emanava uma confiança tranquila. "Você diz que morou em Paris", comentou Ricardo quando ela lhe ofereceu a primeira prova do vinho. "Estudou culinária?" Sofia hesitou por um instante. Não era comum que clientes fizessem perguntas pessoais, e menos comum ainda que ela respondesse. Mas havia algo na maneira como ele a olhava agora, uma curiosidade genuína que substituíra a arrogância inicial. "Minha tia é chefe em um restaurante lá", respondeu sucintamente. "Morei com ela por 2 anos. Ricardo provou o vinho branco, e seus olhos se iluminaram com aprovação genuína. "Perfeito", declarou voltando-se para os americanos. "Gentlemen, you must try this. A true revelation." Após servir a todos, Sofia notou que o ambiente havia se transformado. A mesa agora conversava sobre gastronomia, com Ricardo perguntando aos americanos sobre seus restaurantes favoritos em Nova York e São Francisco. Era como se o vinho tivesse mudado não apenas a bebida, mas o curso da noite. O restante do jantar transcorreu sem incidentes. Sofia os atendeu com a mesma eficiência discreta, trazendo sobremesas elaboradas e cafés especiais. Os americanos, visivelmente satisfeitos, já falavam sobre retornar ao restaurante antes de voltarem aos Estados Unidos. Quando trouxe a conta, Sofia percebeu que Ricardo a aguardava. Os americanos haviam se dirigido ao banheiro, deixando-o momentaneamente sozinho. Ele a observou por alguns segundos antes de falar. "Gostaria de me desculpar pelo comentário inadequado", disse finalmente, sua voz mais baixa e desprovida da pretensão anterior. "Foi desnecessário e, como ficou evidente, completamente equivocado." Sofia não esperava um pedido de desculpas. Em seus anos trabalhando em restaurantes, poucos clientes reconheciam quando ultrapassavam limites. "Não há necessidade de se desculpar, senhor. Faz parte do trabalho." "Não", ele insistiu, "não deveria fazer. E, por favor, me chame de Ricardo."
Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Sofia estava acostumada com limites claros entre clientes e funcionários, e havia algo naquela interação que começava a cruzar essas fronteiras. O vinho foi realmente uma escolha melhor, ele continuou, parecendo genuinamente interessado. Você aprendeu sobre vinhos em Paris? Em parte, Sofia respondeu, mantendo o profissionalismo, mas permitindo-se uma resposta mais pessoal. Minha tia acredita que comida e vinho são inseparáveis. Foi impossível viver com ela sem aprender. Ricardo sorriu, um sorriso diferente do que exibira no início da noite. Menos calculado, mais espontâneo. Sua tia parece ser uma mulher sábia. Ela é, Sofia confirmou, percebendo os americanos retornando. Com licença, preciso atender outras mesas. Afastou-se rapidamente, sentindo uma estranha mistura de emoções. Havia algo desconcertante na mudança de comportamento de Ricardo. A arrogância inicial transformara-se em um interesse que parecia genuíno, e isso a deixava inquieta de um modo que não conseguia explicar. Quando o grupo finalmente deixou o restaurante, já passava da meia-noite. Sofia observou pela janela enquanto eles entravam em um carro luxuoso. Ricardo parou por um momento antes de entrar no veículo, olhando para trás como se procurasse algo, ou alguém, dentro do restaurante. Seu olhar encontrou o dela através do vidro, e ele fez um gesto breve de despedida antes de desaparecer no interior do carro. Impressionante, comentou Júlio, aproximando-se silenciosamente. Ele deixou uma gorjeta equivalente a 30% da conta. Sofia ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Isso é incomum, assim como um cliente mudar de vinho baseado na sugestão de uma garçonete. O maître observou com um sorriso sugestivo. O que exatamente aconteceu naquela mesa? Nada além do usual. Sofia desconversou, começando a organizar as taças vazias. Ele foi arrogante, eu respondi educadamente. Ele reconsiderou. Fim da história. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era verdade. Havia algo naquele encontro que fugia do usual. Uma tensão que não se resolvia simplesmente com um pedido de desculpas e uma gorjeta generosa. O restante da noite passou rapidamente, com a rotina de fechamento do restaurante ocupando sua mente. Quando finalmente terminou seu turno, o céu já começava a clarear no horizonte. Sofia despediu-se dos colegas e caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o peso do cansaço em seus ombros. O ônibus noturno estava quase vazio. Sentada junto à janela, observando as ruas desertas do Rio, Sofia permitiu-se reviver mentalmente o encontro com Ricardo. Havia algo intrigante nele. Não apenas a aparência atraente ou o sucesso evidente, mas a maneira como seus olhos haviam mudado durante o jantar. Como se, por trás da fachada do empresário arrogante, existisse uma pessoa mais complexa e possivelmente mais interessante. Bobagem, murmurou para si mesma, balançando a cabeça. Estava romanceando um cliente difícil, que por acaso havia se comportado decentemente após ser confrontado. Nada mais que isso. Quando chegou ao pequeno apartamento que dividia com uma colega de faculdade no Flamengo, Sofia estava exausta demais para pensar. Tirou o uniforme, tomou um banho rápido e caiu na cama, adormecendo quase instantaneamente. Sonhou com vinhedos franceses e taças de cristal. E, estranhamente, com olhos castanhos que a observavam com uma intensidade desconcertante. A semana seguinte transcorreu normalmente. Sofia mergulhou na rotina de sempre, aulas pela manhã, estudo à tarde e trabalho no restaurante à noite. O encontro com Ricardo Lemos gradualmente se dissolveu em sua memória, tornando-se apenas mais uma história para contar sobre clientes difíceis, mesmo que o final tivesse sido incomum. Foi na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana após o incidente, que a normalidade foi interrompida. Sofia havia acabado de chegar ao restaurante e estava vestindo o uniforme quando Júlio apareceu no vestiário com uma expressão intrigada. Adivinhe quem acabou de fazer uma reserva para hoje à noite? Algo na maneira como ele formulou a pergunta fez Sofia sentir um frio na barriga.
Não faço ideia. Ricardo Lemos, mesa para um. Sofia congelou no ato de amarrar a gravata borboleta. Mesa para um? Exatamente. Sem clientes, sem reunião de negócios. Apenas ele. Mas talvez ele tenha gostado da comida, Sofia sugeriu, tentando soar casual. Júlio riu, claramente não convencido. Claro, e especificamente pediu para ser atendido por você. O coração de Sofia deu um salto inesperado. O quê? Isso é incomum. Incomum é um eufemismo. Em 15 anos como maître, nunca vi Ricardo Lemos jantar sozinho. Ele sempre vem com uma acompanhante ou para reuniões de negócios. Sofia terminou de arrumar o uniforme em silêncio, tentando processar a informação. Por que Ricardo voltaria sozinho? E por que pediria especificamente por ela? A possibilidade mais óbvia, que ele estivesse interessado nela romanticamente, parecia tão improvável que quase a fez rir. Homens como Ricardo Lemos não se interessavam por garçonetes estudantes de gastronomia. A que horas é a reserva? Perguntou finalmente. Às 9. E já aviso, ele reservou a melhor mesa junto à janela. Sofia assentiu, tentando ignorar o ligeiro tremor em suas mãos enquanto terminava de se preparar. Havia algo intimidante na ideia de servir Ricardo novamente. Não por medo, mas por uma expectativa indefinida que não conseguia nomear. É apenas mais um cliente, disse para si mesma enquanto saía do vestiário. Nada mais que isso. Mas o formigamento em seu estômago dizia outra coisa. Enquanto o relógio avançava lentamente em direção às 9 horas, Sofia se pegou olhando repetidamente para a porta, aguardando a chegada do homem que a havia desafiado, e depois surpreendido com um pedido de desculpas inesperado. O que ela não podia prever era que aquela noite mudaria o curso de sua vida de maneiras que jamais imaginara. Às 9 em ponto, como se tivesse cronometrado sua entrada, Ricardo Lemos cruzou as portas do Maré Alta. Sofia o observou discretamente enquanto atendia a outra mesa. Diferente da semana anterior, ele não vestia um terno formal, mas uma camisa azul clara de manga comprida, dobrada nos pulsos e calça escura. Elegante, mas notavelmente mais casual. Sem a armadura corporativa, parecia mais jovem e, de alguma forma, mais acessível. Júlio o recebeu com a deferência reservada aos clientes habituais mais importantes, conduzindo-o à mesa junto à janela que oferecia a melhor vista para o mar noturno de Ipanema. Sofia o atenderá em instantes. Sofia ouviu Júlio dizer, sentindo um calor súbito nas bochechas, ao perceber que o maître a observava com um sorriso sugestivo. Respirando fundo para acalmar o inexplicável nervosismo, Sofia terminou de servir a mesa que atendia e dirigiu-se para onde Ricardo aguardava, folheando distraidamente o cardápio. Boa noite, senhor. Bem-vindo novamente ao Maré Alta, cumprimentou ela, mantendo o tom profissional que usava com todos os clientes. Ricardo ergueu os olhos do cardápio e algo em seu olhar, uma mistura de reconhecimento e satisfação, fez o estômago de Sofia dar uma cambalhota. Boa noite, Sofia, ele respondeu, e o uso de seu nome a pegou de surpresa. Não se lembrava de tê-lo mencionado na semana anterior. Espero não estar incomodando ao pedir para ser atendido por você. Havia uma hesitação em sua voz, quase imperceptível, mas que contrastava fortemente com a confiança excessiva que demonstrara no primeiro encontro. Era como se, naquele momento, ele realmente se importasse com a resposta dela. De modo algum, Sofia respondeu, recuperando a compostura. Posso oferecer algo para beber enquanto decide o que pedir? Um sorriso breve iluminou o rosto de Ricardo. Acho que desta vez vou confiar no seu julgamento. O que sugere para uma noite como esta? Sofia sentiu-se momentaneamente desarmada pela pergunta. Clientes raramente pediam sua opinião de forma tão aberta, e menos ainda alguém como Ricardo Lemos. Bem, depende do que pretende pedir para jantar, respondeu cautelosamente. Mas para começar, talvez um espumante brasileiro. Temos um excelente Cave Amadeu Brut da Serra Gaúcha. Perfeito,
Ricardo concordou prontamente. E quanto ao jantar, também aceito sugestões. O que o chefe recomenda hoje? O peixe do dia é garupa fresca, preparada com ervas da fazenda do restaurante e servida com purê de mandioquinha. É um dos pratos assinatura do chefe Renato. Parece excelente. Vou confiar na sua recomendação. E Sofia assentiu, sentindo-se estranhamente satisfeita com a confiança demonstrada. Voltarei em instantes com seu espumante. Enquanto se afastava, sentiu o olhar dele acompanhando-a, mas de forma diferente da semana anterior. Não havia a avaliação arrogante, apenas um interesse que parecia genuíno e, de alguma forma, mais perturbador que a condescendência inicial. No caminho para o bar, interceptou o olhar curioso de Júlio. O maître ergueu as sobrancelhas interrogativamente, mas Sofia apenas balançou a cabeça, sinalizando que tudo estava normal, mesmo que não estivesse se sentindo nem remotamente normal. Quando retornou com o espumante, Ricardo havia deixado o celular de lado e olhava pensativamente pela janela. O reflexo das luzes do restaurante no vidro criava uma imagem sobreposta, Ricardo e o oceano escuro ao fundo, como se ele flutuasse sobre o Atlântico. "Seu espumante, senhor", anunciou Sofia, quebrando o momento contemplativo. Ricardo voltou-se para ela com um sorriso mais relaxado do que qualquer um que tivesse demonstrado antes. "Obrigado. E, por favor, me chame de Ricardo. Senhor, me faz sentir como meu pai." Sofia hesitou. Havia regras não escritas sobre formalidade com os clientes, especialmente os de alto perfil. Mas algo na maneira como ele pediu, sem a expectativa de privilégio, apenas uma solicitação genuína, a fez concordar. "Como quiser, Ricardo", respondeu, servindo o espumante com a precisão que era sua marca registrada. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" ele perguntou, observando o líquido borbulhante em sua taça. 3 anos, Sofia respondeu, permitindo-se uma pequena revelação pessoal. "Comecei pouco depois de voltar de Paris." "E por que voltar? Paris é o sonho de muita gente." A pergunta a surpreendeu. Não pela curiosidade, mas pela perspicácia, como se ele tivesse intuído que havia uma história por trás de sua decisão. "Tenho compromissos aqui", respondeu vagamente. "Família, estudos." Ricardo assentiu, parecendo entender que havia tocado em um assunto pessoal. "Este espumante é excelente", comentou, mudando de assunto. "Nunca pensei que um produto brasileiro pudesse competir com champanhes franceses." "Temos excelentes vinícolas no sul", Sofia respondeu, mais confortável neste terreno. "A região tem clima e solo que se assemelham a algumas das melhores regiões produtoras europeias. Você parece conhecer bastante sobre o assunto." "Apenas o suficiente para fazer bem meu trabalho", ela respondeu, consciente de que outros clientes precisavam de atenção. "Voltarei em alguns minutos com seu prato." Na cozinha, enquanto aguardava a garupa ser preparada, Sofia não conseguia parar de pensar na estranha situação. Por que um homem como Ricardo Lemos estaria jantando sozinho, especificamente pedindo por ela? A possibilidade mais óbvia, interesse romântico, parecia tão improvável que quase a fazia rir. No entanto, não conseguia identificar nenhuma outra explicação razoável. "O cliente VIP parece bastante interessado em você", comentou o chefe Renato, entregando o prato primorosamente montado. "Júlio disse que ele pediu especificamente por você. Provavelmente apenas achou que eu conhecia bem o cardápio", Sofia desconversou, embora nem ela mesma acreditasse nessa explicação. "Claro", o chefe sorriu, claramente cético. "E eu uso esse chapéu porque está frio na cozinha." Sofia revirou os olhos, pegando o prato. "É apenas um cliente, Renato, como qualquer outro." "Se você diz", ele respondeu ainda sorrindo. "Mas clientes, como qualquer outro, não olham para a porta da cozinha a cada 2 minutos, como se estivessem esperando alguém específico aparecer." Essa observação a fez pausar por um instante. Seria possível que Ricardo estivesse genuinamente interessado nela? A ideia parecia absurda. Ele era um empresário rico e bem-sucedido. Poderia ter praticamente qualquer mulher que desejasse. Por que se interessaria por uma garçonete estudante?
Quando retornou à mesa, Ricardo havia terminado o espumante e observava o movimento da praia através da janela. Virou-se imediatamente ao sentir sua aproximação, como se estivesse esperando ansiosamente por seu retorno. Garupa fresca com ervas da fazenda e purê de mandioquinha, anunciou Sofia, colocando o prato à sua frente. Gostaria de acompanhar com um vinho? O que combinaria melhor com este prato? Ricardo perguntou, aquela mesma confiança em seu julgamento evidente em sua voz. Um branco seco e mineral seria perfeito. Temos um chardonnay chileno que harmoniza maravilhosamente com peixes brancos. Confio em você, ele respondeu simplesmente. Enquanto Sofia se afastava para buscar o vinho, não pôde deixar de notar como a dinâmica entre eles havia se transformado completamente em apenas uma semana. Da arrogância inicial à confiança quase completa em suas sugestões. Era desconcertante e, de alguma forma, lisonjeiro. Ao retornar com o vinho, encontrou Ricardo já saboreando o prato, uma expressão de genuíno prazer em seu rosto. Isso está incrível, ele comentou enquanto ela servia o vinho. Você tem um talento para recomendações. O mérito é todo do chefe Renato, Sofia respondeu, mantendo a modéstia profissional. O chefe é talentoso, sem dúvida, mas você entendeu exatamente o que eu gostaria. Ricardo insistiu, provando o vinho em seguida. Assim como este vinho, perfeito com o peixe. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Havia estudado muito sobre harmonização e era gratificante ter seu conhecimento reconhecido, especialmente por alguém que inicialmente a subestimara. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo perguntou subitamente, surpreendendo-a. Sofia hesitou. A linha entre profissionalismo e cordialidade era tênue e ela sempre tivera cuidado para não cruzá-la. Mas algo na maneira respeitosa como ele perguntou a fez aquecer. Depende da pergunta, respondeu cautelosamente. Justo, ele sorriu. Você mencionou que estuda. O que exatamente? A pergunta era inofensiva o suficiente. Gastronomia. Estou no 3º ano. Os olhos de Ricardo se iluminaram com interesse genuíno. Então é mais que um trabalho para você. É uma paixão. Sim, Sofia admitiu, sentindo-se estranhamente exposta ao revelar essa parte de si mesma. Sempre quis ser chefe desde criança. Cresci vendo minha tia cozinhar e sonhando em ter meu próprio restaurante um dia. E você vai conseguir, ele afirmou com uma certeza que a surpreendeu. Não era uma platitude vazia ou um elogio casual. Soava como uma convicção. Como pode ter tanta certeza? Você mal me conhece. Ricardo tomou um gole de vinho antes de responder, seus olhos nunca deixando os dela. Reconheço determinação quando vejo, e pessoas determinadas geralmente conseguem o que querem. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma mistura de admiração e outra coisa que Sofia não conseguia identificar, que a fez sentir um calor subindo pelo pescoço. Preciso atender outras mesas, disse Sofia, subitamente consciente de quanto tempo haviam conversado. Voltarei para ver se precisa de algo mais. Durante o restante do jantar, Sofia dividiu-se entre suas responsabilidades com outros clientes e visitas periódicas à mesa de Ricardo. A cada retorno, ele parecia mais relaxado, mais disposto a conversar, como se gradualmente deixasse cair a máscara do empresário bem-sucedido para revelar a pessoa por trás do título. Ela descobriu que ele tinha 36 anos, havia fundado sua primeira empresa aos 24 e que sua paixão por hotéis começara durante uma viagem à Europa quando era adolescente. Pequenos fragmentos de informação que, juntos, começavam a formar um retrato mais complexo do homem que inicialmente julgara ser apenas mais um executivo arrogante. Quando trouxe a conta, quase 2 horas depois, Sofia sentiu uma estranha relutância, como se não quisesse que a noite terminasse. Ricardo parecia compartilhar do sentimento, demorando-se mais que o necessário com o cartão de crédito. O jantar estava perfeito, ele comentou enquanto assinava a fatura. Exatamente o que eu precisava depois de uma semana difícil.
Fico feliz que tenha gostado, Sofia respondeu, mantendo o tom profissional apesar da inexplicável pontada de desapontamento que sentia ao ver a noite chegando ao fim. Ricardo a olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Finalmente, com um movimento quase hesitante, retirou um cartão de visitas do bolso e o colocou sobre a mesa. Sei que isso pode parecer inapropriado e, por favor, sinta-se à vontade para recusar, ele começou, sua voz perdendo a habitual confiança. Mas gostaria de convidá-la para jantar. Não aqui, obviamente, e não como garçonete e cliente, apenas como duas pessoas que talvez tenham mais em comum do que parece à primeira vista. Sofia olhou para o cartão como se fosse algo alienígena. A proposta era tão inesperada, tão fora de seu universo cotidiano, que por um momento não soube como reagir. Hesitou, consciente do olhar atento de Júlio do outro lado do salão. Isso seria complicado? Ricardo completou, um sorriso compreensivo em seus lábios. Eu entendo, de verdade. Por isso disse que pode recusar, mas pensei que valia a pena perguntar. Sofia pegou o cartão, ainda sem saber exatamente o que dizer. Vou pensar sobre isso. É tudo o que peço, ele respondeu, levantando-se. Obrigado pela noite extraordinária, Sofia. Independente da sua resposta. Enquanto o observava caminhar para a saída, Sofia sentiu-se dividida entre o senso de profissionalismo que sempre norteara sua vida e uma curiosidade crescente sobre o homem que, em apenas 2 noites, havia desafiado todas as suas expectativas. O cartão pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo, não de papel. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia não tinha certeza de qual seria sua próxima decisão. Você não vai ligar para ele. Sofia olhou para Daniela, sua colega de apartamento e de faculdade, que observava o cartão de visitas de Ricardo como se fosse uma cobra venenosa. 3 dias haviam se passado desde aquela noite no restaurante e o cartão permanecia sobre a pequena mesa da cozinha, alternadamente ignorado e contemplado. Não disse que vou ligar, Sofia respondeu, mexendo distraidamente o café. Só estou considerando as possibilidades. Daniela soltou um suspiro exasperado. Quais possibilidades? Ele é um cliente do restaurante onde você trabalha. É praticamente um manual de como complicar sua vida. Eu sei, Sofia concordou, embora uma parte dela continuasse curiosa. Mas ele parecia diferente. Diferente como? Do tipo não é como os outros ricaços arrogantes? Daniela arqueou uma sobrancelha cética. Essa história sempre termina da mesma forma, Sofia. Acredite em mim. Sofia sabia que a amiga tinha razão. Durante os 3 anos trabalhando no Maré Alta, vira inúmeras garçonetes receberem convites de clientes abastados. Raras vezes essas histórias terminavam bem. Geralmente eram apenas diversões temporárias para homens entediados com suas vidas privilegiadas. Você tem razão, concordou finalmente, guardando o cartão na gaveta da mesa. É melhor manter as coisas profissionais. Daniela sorriu, satisfeita. Bom, agora me ajude a revisar para a prova de técnicas de corte. Estou completamente perdida com os termos franceses. Sofia assentiu, grata pela distração. Passou o resto da manhã estudando com Daniela, determinada a focar no que realmente importava. Sua formação, seu futuro como chefe, seus sonhos que nada tinham a ver com empresários milionários, por mais intrigantes que fossem. À noite, durante seu turno no Maré Alta, Sofia não pôde evitar olhar ocasionalmente para a porta, meio esperando, meio temendo que Ricardo aparecesse novamente. Mas ele não veio. A semana inteira passou sem sinal dele, e Sofia oscilava entre alívio e uma estranha pontada de desapontamento que se recusava a reconhecer. Na sexta-feira, quase uma semana após o convite, Sofia chegou mais cedo ao restaurante para ajudar na preparação de um evento especial. Um jantar privado para 20 pessoas em comemoração ao aniversário de uma importante revista de gastronomia.
Estava na cozinha, aprendendo com o chefe Renato como finalizar uma sobremesa especial francesa, quando Júlio apareceu com uma expressão intrigada. Sofia, tem alguém perguntando por você na recepção? Ela ergueu os olhos, surpresa. Por mim? Quem? Uma senhora. Disse que é sua tia. Sofia congelou, a colher de sobremesa suspensa no ar. Minha tia? Sim, Elisa, se não me engano. Sofia quase derrubou a colher. Colocou-a cuidadosamente sobre o balcão e retirou o avental, seu coração acelerando. Já volto, Renato. Caminhou rapidamente para a recepção, 1000 perguntas passando por sua mente. Sua tia Elisa, que morava em Paris há quase uma década, não havia mencionado nenhuma visita ao Brasil durante suas conversas recentes por vídeo. O que poderia tê-la trazido tão inesperadamente? Quando chegou à recepção, a visão da tia, uma mulher elegante em seus 50 anos, cabelo curto e grisalho, postura impecável que denunciava anos trabalhando em cozinhas profissionais, trouxe um sorriso instantâneo ao seu rosto apesar da confusão. Tia Elisa, exclamou, abraçando-a fortemente. O que está fazendo aqui? Por que não me avisou que viria? Elisa retribuiu o abraço com igual entusiasmo. Foi uma decisão de última hora, querida. Recebi um convite para participar como jurada de um festival gastronômico aqui no Rio e não pude recusar. Isso é maravilhoso. Sofia sorriu, genuinamente feliz. Há quanto tempo está aqui? Onde está hospedada? Cheguei ontem à noite. Estou no Hotel Arpoador, respondeu Elisa, e então acrescentou com um sorriso sugestivo. Um lugar encantador, por sinal. O proprietário pessoalmente garantiu que eu tivesse a melhor suíte. Sofia franziu a testa, confusa. O proprietário? Sim, um rapaz muito gentil chamado Ricardo Lemos. Conhece? O choque deve ter sido evidente no rosto de Sofia, pois sua tia soltou uma risada divertida. Pelo visto, conhece, comentou Elisa, seus olhos perspicazes estudando a sobrinha. Ele mencionou uma garçonete talentosa que falava francês perfeitamente e que por acaso era minha sobrinha. Fiquei curiosa para saber como vocês se conheceram. Sofia sentiu o rosto esquentar. Ele é cliente do restaurante. Cliente é? Elisa ergueu uma sobrancelha, claramente não convencida pela simplicidade da explicação. Bem, ele pareceu bastante impressionado com você. Tanto que, quando mencionei que estava vindo ao Rio, ele insistiu em providenciar minha hospedagem e me convidou para um evento especial em seu hotel amanhã à noite. Que tipo de evento? Sofia perguntou, sentindo uma mistura confusa de emoções. Uma degustação exclusiva de vinhos brasileiros. Aparentemente, ele está lançando uma nova carta de vinhos em seus hotéis, focada exclusivamente em rótulos nacionais. Elisa fez uma pausa, observando atentamente a reação da sobrinha. E ele mencionou que ficaria honrado se você também comparecesse. Sofia piscou surpresa. Eu? Mas por quê? Segundo ele, porque você tem um paladar excepcional e um conhecimento impressionante sobre vinhos. Elisa sorriu, divertida com o desconcerto da sobrinha. Devo dizer que fiquei bastante intrigada. Não é todo dia que um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil elogia minha sobrinha tão efusivamente. Sofia não sabia como responder. A ideia de que Ricardo havia não apenas encontrado sua tia, mas organizado sua hospedagem e a convidado para um evento, tudo aparentemente para criar uma oportunidade de vê-la novamente, era desconcertante. Não sei se seria apropriado, respondeu finalmente. Ele é cliente daqui e eu... Querida, Elisa interrompeu suavemente. Quando fui para Paris pela primeira vez, também tinha 1000 razões para não aceitar oportunidades que pareciam fora do meu alcance. Se tivesse ouvido todas elas, ainda estaria dando aulas de culinária básica em algum curso comunitário no Brasil. Sofia mordeu o lábio, indecisa. É diferente, tia. Não quero que ele pense que estou interessada em seu dinheiro ou posição. E quem disse que está? Elisa sorriu. Você pode estar interessada apenas em uma degustação exclusiva de vinhos brasileiros.
Uma oportunidade de aprendizado profissional. Havia sabedoria nas palavras da tia, e Sofia se viu reconsiderando sua decisão de manter distância. Afinal, não seria uma oportunidade pessoal, mas profissional, exatamente o tipo de experiência que poderia enriquecer sua formação. O evento é apenas para convidados especiais, continuou Elisa, percebendo a hesitação da sobrinha diminuir. Sommeliers, críticos gastronômicos, chefes renomados, pessoas que normalmente você só conheceria anos depois de formada. Era um argumento convincente. Sofia respirou fundo, sentindo a resistência se dissipar. A que horas começa? O sorriso de Elisa se alargou. Às 8, no rooftop do Hotel Arpoador, vista para o mar, pôr do sol e os melhores vinhos brasileiros. Ela fez uma pausa, seus olhos suavizando-se. E antes que pergunte, sim, ele realmente parece ser uma pessoa decente. Conversamos por quase 1 hora sobre gastronomia, vinhos e, claro, sobre você. Sofia corou novamente. O que ele perguntou sobre mim? Nada invasivo, se é o que está preocupada. Apenas quis saber como você se interessou por gastronomia. Como foi sua experiência em Paris? Parecia genuinamente interessado em sua jornada, não em detalhes pessoais. Aquilo soava consistente com o Ricardo que conhecera na última vez. Respeitoso, genuinamente interessado, sem a arrogância inicial. Ainda assim, Sofia hesitava. Tenho turno amanhã à noite, comentou, embora já estivesse mentalmente verificando se poderia trocar com algum colega. Tenho certeza que Júlio entenderia a importância profissional deste evento. Elisa respondeu, lançando um olhar significativo para o maître, que fingia não estar ouvindo a conversa a poucos metros de distância. Júlio pigarreou, abandonando a pretensão. Posso reorganizar a escala. Beatriz precisava de folga no domingo e poderia cobrir seu turno amanhã. Sofia olhou de Júlio para sua tia, sentindo-se simultaneamente encurralada e incentivada. Parece que está tudo conspirando para que eu vá a esse evento. Às vezes o universo nos empurra na direção certa, Elisa sorriu. E às vezes, essa direção vem na forma de um empresário atraente que sabe valorizar talentos genuínos. Tia! Sofia protestou, mas não pôde evitar um sorriso. Não é nada disso. Claro que não, Elisa concordou, embora seu tom sugerisse o contrário. É puramente profissional. Uma oportunidade de networking, como dizem os jovens hoje em dia. Sofia balançou a cabeça, rendendo-se ao inevitável. Tudo bem. Irei ao evento, mas apenas pelo aspecto educacional. Naturalmente, Elisa assentiu solenemente, embora seus olhos brilhassem com divertimento. Agora, que tal me mostrar essa cozinha famosa? Estou curiosa para conhecer esse chefe Renato de quem você tanto fala. Enquanto guiava a tia para a cozinha, Sofia não conseguia parar de pensar no que havia acabado de concordar. Um evento exclusivo, rodeada de profissionais consagrados, a convite de um homem que apenas 2 semanas atrás a havia tratado com condescendência. A vida certamente tinha um senso de humor peculiar. Na noite seguinte, parada em frente ao espelho do pequeno banheiro do apartamento, Sofia mal reconhecia a mulher que a encarava de volta. Daniela havia insistido em ajudá-la a se preparar, transformando o que Sofia planejava ser um visual simples e profissional em algo consideravelmente mais sofisticado. Você não pode ir a um evento desses parecendo uma estudante, Daniela argumentara, puxando o vestido azul marinho que Sofia raramente usava do fundo do armário. Precisa parecer que pertence àquele ambiente. O resultado era surpreendente. O vestido simples, mas elegante, combinado com o cabelo normalmente preso, agora solto em ondas suaves, criava uma imagem que parecia simultaneamente familiar e estranha. Era ainda Sofia, mas uma versão que raramente permitia-se ser. Você está absolutamente deslumbrante, declarou Daniela, orgulhosa de sua obra. Aquele ricaço não vai saber o que o atingiu. Não é sobre ele, Sofia protestou automaticamente, embora uma pequena parte dela se perguntasse se Ricardo a veria de forma diferente nesta noite. É um evento profissional. Claro, claro.
Daniela sorriu, claramente não convencida. Um evento profissional para o qual você foi especificamente convidada por um homem que claramente está interessado em você. Totalmente profissional. Sofia revirou os olhos, mas não pôde evitar um sorriso nervoso. Ele só está sendo gentil porque eu o corrigi sobre vinhos. Se você diz... Daniela deu de ombros. Agora vá, antes que eu mude de ideia e tente convencê-la a ficar em casa, assistindo filmes comigo. Sofia abraçou a amiga, subitamente grata por seu apoio, apesar das provocações. Obrigada pela ajuda, mesmo. Disponha e lembre-se, não importa quantas taças de cristal estejam na mesa ou quantos milionários estejam por perto, você tem todo o direito de estar lá. Com essas palavras de encorajamento ecoando em sua mente, Sofia saiu para a noite carioca, sentindo-se como se estivesse prestes a cruzar uma fronteira invisível entre seu mundo cotidiano e algo completamente novo e inexplorado. O Hotel Arpoador era uma joia arquitetônica incrustada entre a praia que lhe dava nome e Ipanema. Sofia já havia passado por ele inúmeras vezes, admirando sua fachada elegante e discretamente luxuosa, mas nunca imaginara que um dia entraria ali como convidada. Ao se aproximar da entrada, sentiu um impulso momentâneo de dar meia volta. Uma coisa era servir clientes ricos no Maré Alta, onde o uniforme a protegia como uma armadura. Outra, completamente diferente, era misturar-se a eles como igual. «Sofia, que bom que chegou!» A voz familiar da tia a impediu de ceder ao impulso de fuga. Elisa esperava no lobby, deslumbrante em um vestido preto simples, mas evidentemente de alta qualidade. Ao seu lado estava uma mulher mais jovem que Sofia reconheceu imediatamente como Luísa Mendes, uma sommelier famosa cujo blog sobre vinhos acompanhava religiosamente. «Vamos, querida, quero te apresentar a algumas pessoas antes que a degustação comece». Elisa a guiou pelo braço após as apresentações iniciais, conduzindo-a em direção aos elevadores privativos. «Estou um pouco nervosa», Sofia admitiu em voz baixa. «Tolice». Elisa sorriu confiante. «Você conhece vinhos melhor que muitos desses supostos especialistas. Além disso, está linda nesse vestido». O rooftop do arpoador era de tirar o fôlego. Ocupava todo o topo do edifício, com uma vista panorâmica que abrangia da Praia do Diabo até o Pão de Açúcar ao longe. O espaço havia sido transformado em um sofisticado salão ao ar livre, com mesas dispostas estrategicamente para aproveitar ao máximo a vista, e iluminação suave que complementava o pôr do sol que começava a pintar o céu em tons de laranja e rosa. Cerca de 40 pessoas circulavam pelo espaço, conversando em pequenos grupos. Sofia reconheceu vários rostos famosos da gastronomia brasileira. Chefes estrelados, críticos influentes, alguns rostos da televisão. O tipo de gente que normalmente só encontraria do outro lado de um balcão. «Respire», sussurrou Elisa, percebendo seu nervosismo. «Lembre-se de que você tem todo o direito de estar aqui». Sofia assentiu, agradecida pela presença reconfortante da tia. Estava prestes a pedir mais detalhes sobre o evento quando sentiu uma presença ao seu lado. «Você veio». A voz de Ricardo, mais suave que o habitual, a fez virar-se. O empresário estava impecavelmente vestido em um terno azul escuro que parecia feito especificamente para realçar seus olhos. Seu olhar, porém, estava fixo nela, com uma intensidade que fez Sofia sentir um calor subir pelo pescoço. «Minha tia pode ser muito persuasiva», ela respondeu, tentando manter a compostura. Ricardo sorriu. Uma característica de família, pelo visto. Elisa observava o intercâmbio com interesse mal disfarçado. «Vou deixá-los conversar enquanto cumprimento alguns velhos amigos», anunciou, afastando-se com um sorriso sugestivo que fez Sofia querer desaparecer. Sozinhos? Ou tão sozinhos quanto se podia estar em um evento com dezenas de pessoas, Sofia sentiu o nervosismo retornar. Sem o uniforme do restaurante, sem a dinâmica cliente-garçonete,
Não sabia exatamente como agir. Fico realmente feliz que tenha vindo. Ricardo quebrou o silêncio. Confesso que não tinha certeza se aceitaria o convite. E, para ser sincera, eu também não tinha certeza, Sofia admitiu. Até ontem. O que fez você mudar de ideia? Sofia considerou mentir, dizer algo sobre oportunidades profissionais ou curiosidade sobre vinhos brasileiros, mas algo na maneira como ele a olhava, com interesse genuíno, sem a arrogância do primeiro encontro, a fez optar pela verdade. Minha tia disse que você parecia uma pessoa decente, e ela raramente se engana sobre pessoas. Um sorriso lento se formou no rosto de Ricardo. Não o sorriso calculado e encantador que provavelmente usava em negociações, mas algo mais genuíno, quase vulnerável. Espero não decepcioná-la então, nem a você, nem a sua tia. Antes que Sofia pudesse responder, um homem de meia idade aproximou-se, claramente ansioso por falar com Ricardo. Lemos, que evento magnífico! Precisamos conversar sobre aquela parceria que discutimos no mês passado. Ricardo fez uma expressão quase imperceptível de desculpas para Sofia antes de se voltar para o recém-chegado. Doutor Andrade, que bom vê-lo. Este é um evento social, mas prometo que conversaremos sobre negócios na segunda-feira. O homem pareceu levemente desconcertado, mas assentiu. Claro, claro. Aproveite a noite, disse, afastando-se. Desculpe por isso. Ricardo voltou-se para Sofia. Uma das desvantagens de ser anfitrião, todo mundo quer aproveitar para falar de trabalho. Imagino que seja difícil separar vida pessoal e profissional quando seu nome está na porta, Sofia comentou. Extremamente, ele concordou. Por isso valorizo tanto momentos onde posso ser apenas eu mesmo. Fez uma pausa, olhando-a com intensidade. Gostaria de conhecer a seleção de vinhos? O sommelier está prestes a iniciar a apresentação, mas posso te dar um tour privado antes. Sofia assentiu, genuinamente interessada. Adoraria. Ricardo a guiou através do terraço até uma área onde várias mesas haviam sido dispostas em formato de U. Cada mesa apresentava vinhos de uma região vinícola brasileira diferente, com informações detalhadas sobre terroir, técnicas de produção e características. A ideia do evento é mostrar que o Brasil pode produzir vinhos de qualidade mundial, explicou Ricardo enquanto caminhavam. Estamos reformulando completamente a carta de vinhos de todos os nossos hotéis para dar protagonismo aos produtores nacionais. É um conceito interessante, Sofia comentou, genuinamente impressionada. Muitos estabelecimentos de luxo ainda acreditam que só o que vem de fora tem valor. Exatamente, Ricardo concordou, animado por ela entender o conceito. Por anos, importamos a ideia de que qualidade é sinônimo de estrangeiro. Quero mudar essa percepção, pelo menos no que depender dos meus hotéis. Havia uma paixão em sua voz que Sofia não esperava. Não era apenas um projeto comercial para ele. Parecia ser algo pessoal. O que te inspirou a fazer isso? Perguntou, genuinamente curiosa. Ricardo a observou por um momento, como se avaliasse quanto deveria compartilhar. Meu avô era produtor de vinhos no Sul, revelou finalmente. Um pequeno vinhedo familiar que nunca chegou a ter reconhecimento nacional, quanto mais internacional. Ele produzia vinhos excepcionais, mas sempre teve que competir com rótulos importados que custavam 3 vezes mais apenas por terem nomes franceses ou italianos. Sofia sentiu algo mudar sutilmente entre eles. Não era mais apenas o empresário rico tentando impressioná-la, mas um homem compartilhando algo genuinamente significativo. O vinhedo ainda existe? Uma sombra passou pelo rosto de Ricardo. Infelizmente não. Depois que meu avô faleceu, a família vendeu a propriedade. Eu era muito jovem na época. Não pude fazer nada. Fez uma pausa, seu olhar distante por um momento. Este projeto é, de certa forma, uma homenagem a ele. Sofia assentiu tocada pela revelação. É um belo tributo. Chegaram à primeira mesa, onde um jovem sommelier aguardava com taças prontas para a degustação. Este é um espumante da Serra Gaúcha,
Ricardo apresentou, fazendo um gesto para que o sommelier servisse. Método tradicional, 36 meses sur lie. Compete facilmente com champanhes franceses de preço muito superior. Sofia aceitou a taça, observando as borbulhas finas e persistentes antes de levar o espumante aos lábios. O sabor a surpreendeu. Complexo, com notas de frutas cítricas, um toque de brioche e uma mineralidade delicada no final. Impressionante, comentou sinceramente. Tem a elegância de um bom champanhe, mas com uma personalidade própria. Reconheço notas tropicais que seriam impossíveis de encontrar em um espumante europeu. O olhar de Ricardo se iluminou com sua observação. Exatamente. É essa a essência do projeto. Não copiar o velho mundo, mas celebrar o que temos de único. Continuaram pelo circuito, provando vinhos de diferentes regiões. Um chardonnay mineral do Planalto Catarinense, um Tannat encorpado do Campanha Gaúcha, um surpreendente tinto do Vale do São Francisco. A cada taça, a conversa fluía mais naturalmente, as barreiras iniciais dissolvendo-se gradualmente. Sofia descobriu que Ricardo não era apenas um entusiasta casual, mas possuía um conhecimento profundo e apaixonado sobre vinicultura. Ele, por sua vez, parecia genuinamente impressionado com as observações técnicas precisas que ela fazia a cada degustação. Onde aprendeu tanto sobre vinhos? Perguntou ele após Sofia identificar corretamente as uvas de um blend complexo. Mesmo em Paris, isso vai além do conhecimento básico de um entusiasta. Sofia sorriu, sentindo-se cada vez mais à vontade. Minha tia me levava a degustações sempre que possível. E eu, sou um pouco obsessiva quando me interesso por algo. Li praticamente todos os livros sobre enologia que consegui encontrar. Autodidata, Ricardo comentou com admiração. Isso explica por que suas observações são tão frescas e originais. Não está apenas repetindo o que aprendeu, está realmente sentindo o vinho. O elogio a pegou desprevenida. Estava acostumada a minimizar seu conhecimento, especialmente em ambientes como o Maré Alta, onde clientes podiam se sentir intimidados por uma garçonete que sabia demais. Obrigada, respondeu simplesmente, sentindo uma onda de calor subir pelo rosto que nada tinha a ver com o vinho. Haviam chegado à última mesa, onde um vinho tinto de cor rubi profundo aguardava. O sommelier serviu 2 taças e se afastou discretamente, deixando-os sozinhos pela primeira vez desde que iniciaram o tour. Este é especial, Ricardo comentou, observando o líquido em sua taça com uma expressão quase reverente. Um projeto experimental de um pequeno produtor da Serra Gaúcha. Apenas 500 garrafas produzidas. Sofia inspirou o aroma intenso que emanava da taça. Frutas negras, especiarias, um toque de carvalho perfeitamente integrado. Ao provar, sentiu uma complexidade que a surpreendeu. Taninos sedosos, acidez equilibrada, camadas de sabor que se revelavam gradualmente. É extraordinário, comentou genuinamente impressionada. Tem estrutura e elegância de um grande vinho, mas com uma sinceridade que é difícil de explicar. Ricardo a observava com intensidade. Esse vinhedo fica exatamente onde era a propriedade do meu avô, revelou em voz baixa. Comprei-o há 2 anos, secretamente. Este é o primeiro vinho produzido ali em quase 2 décadas. Sofia o encarou, surpresa pela revelação. Você recriou o vinhedo de seu avô? Estou tentando. Ele sorriu, um sorriso cheio de determinação e vulnerabilidade. É um projeto pessoal, separado dos hotéis. Pouquíssimas pessoas sabem sobre isso. Por que está me contando? Sofia perguntou genuinamente curiosa. Ricardo a observou por um longo momento antes de responder. Porque você entende, não apenas sobre vinhos, mas sobre paixão, sobre criar algo que tem significado, não apenas valor comercial. Havia uma honestidade crua em suas palavras que pegou Sofia completamente desprevenida.
Este não era o empresário arrogante que a havia subestimado no Maré Alta, nem mesmo o cliente educado da segunda visita. Era alguém completamente diferente, ou talvez, pensou Sofia, era quem ele realmente era, por trás das camadas de sucesso e expectativas sociais. Obrigada por compartilhar isso comigo, respondeu Sofia, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais um encontro casual entre pessoas de mundos diferentes, mas uma conexão baseada em algo mais profundo, um respeito mútuo e uma compreensão compartilhada. Ao redor deles, outros convidados começavam a se aproximar das mesas de degustação, indicando que a apresentação oficial estava prestes a começar. O momento de intimidade estava chegando ao fim. Mas Sofia sentiu que algo novo e inesperado havia apenas começado. Preciso assumir minhas funções de anfitrião, Ricardo comentou, parecendo genuinamente relutante em encerrar a conversa. Mas gostaria muito de continuar nossa conversa depois. Se você quiser, claro. Sofia encontrou-se assentindo antes mesmo de processar completamente o que isso significava. Eu gostaria, respondeu com sinceridade, que a surpreendeu. Enquanto Ricardo se afastava para dar início à apresentação oficial, Sofia permaneceu onde estava, segurando a taça com o vinho especial que ele havia compartilhado. De alguma forma, em apenas algumas semanas, o homem que a havia questionado sobre sua capacidade de pronunciar o nome de um vinho francês havia se transformado em alguém que valorizava genuinamente seu conhecimento e paixão. A vida, refletiu Sofia, como os melhores vinhos, estava cheia de complexidades e surpresas inesperadas. E talvez, apenas talvez, esta fosse uma daquelas raras safras especiais que vale a pena saborear até o fim. A apresentação oficial dos vinhos transcorreu como uma sinfonia bem ensaiada. Ricardo, no centro do terraço, falava com paixão e conhecimento, apresentando cada produtor e explicando a filosofia por trás do projeto. Sofia o observava da primeira fileira, ao lado da tia, impressionada com sua eloquência e com a reação entusiasmada dos convidados. Não era apenas charme ou carisma. Havia uma autenticidade em suas palavras que ressoava com todos os presentes. Este não era um simples projeto comercial, mas uma missão pessoal para valorizar o que o Brasil tinha de melhor. Ele é bastante convincente, comentou Elisa em voz baixa, observando a sobrinha com um sorriso conhecedor. Está falando dos vinhos ou dele? Sofia devolveu, tentando soar casual. Dos dois, claramente, a tia respondeu com um leve riso. E pelo seu olhar, diria que está igualmente impressionada. Sofia não respondeu, mas sentiu o rosto aquecer. Não podia negar que algo havia mudado. O homem que inicialmente a tratara com condescendência, agora a olhava ocasionalmente durante sua apresentação, como se buscasse sua aprovação ou quisesse compartilhar especialmente com ela cada detalhe da narrativa. Após a apresentação formal, o evento transformou-se em um coquetel sofisticado. Músicos discretamente posicionados começaram a tocar bossa nova, criando uma atmosfera elegante, mas descontraída. Sofia foi abordada por vários convidados, sommeliers, críticos e chefes, que, tendo ouvido de Elisa sobre seu talento, queriam conhecê-la pessoalmente. Sua sobrinha tem um paladar excepcional, comentou Luísa Mendes para Elisa, alto o suficiente para que Sofia ouvisse. Raramente vejo alguém tão jovem, com tal precisão técnica, combinada com sensibilidade intuitiva. Sofia sentiu uma onda de orgulho. Vindos de uma das sommeliers mais respeitadas do país, aquelas palavras significavam muito. Você deveria considerar se especializar formalmente em vinhos, continuou Luísa. Estou organizando um curso intensivo com mestres internacionais no próximo semestre. Seria um prazer tê-la como aluna. Isso seria incrível, Sofia respondeu, genuinamente surpresa com a oferta, mas receio que esteja além das minhas possibilidades financeiras no momento. Existem bolsas para talentos excepcionais, Luísa sorriu, entregando-lhe um cartão. Entre em contato comigo na próxima semana.
Tenho certeza que podemos arranjar algo. Sofia mal podia acreditar no que acabara de acontecer. De repente, portas que jamais imaginara possíveis estavam se abrindo. E tudo porque decidira responder a uma provocação com conhecimento, em vez de silêncio naquela noite no Maré Alta. Enquanto conversava com outros convidados, mantinha Ricardo em seu campo de visão. Ele circulava pelo terraço, o perfeito anfitrião, garantindo que todos estivessem satisfeitos. Ocasionalmente, seus olhares se encontravam através do salão, e um sorriso discreto era trocado, como um segredo compartilhado. À medida que a noite avançava, o evento gradualmente diminuía. Convidados começavam a se despedir, elogiando a seleção de vinhos e a hospitalidade. Sofia conversava com um crítico gastronômico quando sentiu uma presença ao seu lado. "Espero não estar interrompendo", Ricardo comentou educadamente. "De modo algum", o crítico sorriu. "Estávamos justamente discutindo o potencial inexplorado dos vinhos brasileiros. Sua iniciativa é louvável, Lemos." Apenas tentando corrigir um desequilíbrio histórico, Ricardo respondeu com modéstia. Então, voltando-se para Sofia, "Gostaria de mostrar algo especial antes que a noite termine. Se estiver interessada, claro." Sofia sentiu um frisson de expectativa. "Certamente." Despedindo-se do crítico, seguiu Ricardo até um elevador privativo no canto do terraço. Ele usou um cartão especial para acessá-lo. "Para onde estamos indo?" perguntou Sofia, curiosa. "Você confia em mim?" Ricardo devolveu a pergunta, um sorriso enigmático nos lábios. A pergunta carregava um peso que ia além daquele momento específico. Sofia considerou-a seriamente antes de responder. "Sim", disse finalmente, surpresa com a própria certeza. "Confio." O elevador subiu apenas um andar, abrindo-se para revelar um espaço que fez Sofia conter a respiração. Era um jardim suspenso privativo, menor que o terraço principal, mas infinitamente mais íntimo. Luzes delicadas estavam entrelaçadas em treliças cobertas de jasmins, cujo perfume suave permeava o ar noturno. No centro, uma pequena mesa para dois havia sido preparada, com vista privilegiada para o oceano e o céu estrelado. "Este é meu refúgio particular quando estou no hotel", Ricardo explicou, conduzindo-a pelo espaço. "Pouquíssimas pessoas conhecem este lugar." "Não, é deslumbrante", Sofia comentou, genuinamente impressionada com a beleza serena do espaço. "Pensei que poderíamos continuar nossa conversa aqui, longe da agitação." Ele sugeriu, indicando a mesa. "Trouxe algo especial para compartilhar." Sobre a mesa havia uma garrafa que Sofia imediatamente reconheceu, o vinho do vinhedo de seu avô que haviam provado mais cedo. "Espero que não se importe que eu tenha organizado isso", Ricardo continuou, uma nota de hesitação em sua voz normalmente confiante. "Se preferir retornar ao evento principal..." "Não", Sofia interrompeu suavemente. "Isto é perfeito." Sentaram-se e Ricardo serviu 2 taças do vinho especial. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas apreciando a vista e a presença um do outro. "Preciso te agradecer", disse Ricardo finalmente, quebrando o silêncio. "Pelo quê?" "Por ter me colocado no meu lugar naquela primeira noite." Ele respondeu com um sorriso genuíno. "Foi esclarecedor." Sofia não pôde conter uma risada. "Não é todo dia que alguém me agradece por contradizê-lo." "Provavelmente porque poucas pessoas têm coragem de fazer isso", Ricardo replicou, seu olhar encontrando o dela por cima da taça. "Especialmente quando estão em posição profissional que as coloca em desvantagem." "Foi admirável. Foi impulsivo", Sofia admitiu. "E potencialmente perigoso para meu emprego." "Ainda bem que foi impulsiva", Ricardo sorriu. "Caso contrário, eu continuaria sendo aquele idiota presunçoso e nunca teríamos isso." A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades. O que exatamente era isso que estava acontecendo? Sofia não tinha certeza, mas sabia que era significativo. "Sabe o que mais me impressionou?", continuou Ricardo. "Não foi apenas seu conhecimento sobre vinhos, foi como você me tratou depois.
sem ressentimentos, sem tentar tirar vantagem da situação, apenas autenticidade. Sofia tomou um gole de vinho, pensativa. Acho que não sei ser de outro jeito. É um dom raro, Ricardo comentou, sua voz suavizando. No meu mundo, autenticidade é uma commodity escassa. Deve ser solitário, Sofia observou, vendo além da fachada de sucesso pela primeira vez. Nunca saber se as pessoas estão interessadas em você ou no que você representa. Ricardo a estudou por um momento, como se visse algo novo. É exatamente isso. Como soube? Apenas uma suposição. Ela deu de ombros. Todos querem ser vistos pelo que realmente são, não pelo que têm ou representam. Eles caíram em uma conversa profunda e natural, compartilhando histórias de infância, sonhos profissionais, medos e esperanças. Sofia falou sobre sua mãe, professora de literatura que lhe ensinara a amar as histórias por trás de cada tradição culinária. Ricardo contou sobre os verões no vinhedo do avô, aprendendo a reconhecer quando as uvas estavam no ponto perfeito de maturação. As horas passaram despercebidas, e quando Sofia olhou para o relógio, surpreendeu-se ao ver que já passava da meia-noite. Deveria encontrar minha tia, comentou relutantemente. Ela deve estar se perguntando onde estou. Na verdade, Ricardo sorriu. Foi sua tia quem sugeriu este arranjo. Disse que você, provavelmente, apreciaria um momento mais tranquilo após tanta socialização. Sofia balançou a cabeça rindo. Ela é incorrigível, sempre tentando, nos juntar, Ricardo completou, um brilho divertido nos olhos. Algo assim, Sofia admitiu, sentindo o rosto aquecer. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente a dela. Sou grato a ela por isso. Esta noite foi especial. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Sofia. Havia uma intimidade naquele gesto simples que transcendia o físico. Para mim também, ela respondeu honestamente. Sofia, Ricardo começou, sua voz assumindo um tom mais sério. Não sou ingênuo sobre como isso pode parecer. O empresário rico interessado na garçonete bonita é um clichê por um motivo. Não é exatamente como vejo a situação, Sofia interrompeu suavemente. Não? Não, ela sorriu. Vejo duas pessoas que se conheceram em circunstâncias incomuns, se desafiaram mutuamente e descobriram uma conexão inesperada. O resto são apenas detalhes circunstanciais. O rosto de Ricardo se iluminou com um sorriso que transformou completamente suas feições. Não era o sorriso polido do empresário bem-sucedido, mas algo muito mais raro e precioso. A expressão genuína de alguém que se sente verdadeiramente visto. Gostaria de te fazer um convite, disse ele, após um momento. Estou indo ao Vale dos Vinhedos na próxima semana para acompanhar a colheita no vinhedo do meu avô. Seria uma honra se você me acompanhasse, como consultora não oficial, acrescentou rapidamente. Seu paladar e sensibilidade seriam inestimáveis para o projeto. A proposta pegou Sofia de surpresa. Era simultaneamente uma oportunidade profissional e um passo significativo em sua relação pessoal, fosse ela qual fosse. Eu adoraria, respondeu finalmente, seguindo seu coração. Mas com uma condição. Qual? Ricardo perguntou, uma sobrancelha erguida em curiosidade. Que você me deixe ajudar na vindima. Quero sentir a terra, entender o processo desde o início. O sorriso de Ricardo se alargou. Nada me daria mais prazer. Aviso, porém, que é um trabalho árduo. Não tenho medo de trabalho duro. Sofia respondeu, retribuindo o sorriso. Ou de desafios. Eu sei, ele disse suavemente. Seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Foi exatamente isso que me conquistou. Sob o céu estrelado do rio, com o aroma de jasmim e o sabor do vinho especial ainda em seus lábios, Sofia sentiu que algo extraordinário estava começando. Não era um conto de fadas onde a garçonete encontra seu príncipe. Era algo muito mais valioso e raro. Um encontro entre iguais, baseado em respeito mútuo, paixões compartilhadas e a coragem de ver além das aparências. A você, Ricardo ergueu sua taça em um brinde. A nós,
Sofia respondeu, tocando sua taça na dele, o som cristalino ecoando como uma promessa na noite perfeita. E enquanto o vinho, aquele mesmo vinho que simbolizava tantas coisas para ambos, deslizava suavemente por sua garganta, Sofia pensou na extraordinária jornada que os trouxera até ali. De um comentário arrogante sobre a pronúncia de um vinho francês a este momento de conexão genuína sob as estrelas. A vida, como o melhor dos vinhos, às vezes precisava apenas do terroir certo, do momento perfeito e da coragem de se permitir florescer para revelar sua verdadeira essência. E essa jornada, Sofia sabia, enquanto seus olhos encontravam os de Ricardo mais uma vez, estava apenas começando.